Olá, bem-vindo e bem-vindo a mais um Bom Dia Fim do Mundo gravado diretamente da TV PUC em São Paulo. Eu sou Ricardo Terto e neste podcast a gente traz conversas que buscam transformar a apatia em inquietação, sem derrotismo, mas também sem negacionismo. No episódio de hoje, a pegada de carbono da Câmara. Como o Congresso se tornou hoje a maior força antiambiental do país. A gente vai falar sobre isso agora no Bom Dia Fim do Mundo. Então, como sempre, deixa eu começar aqui cumprimentando minhas colegas do Fim do Mundo. Primeiro, Giovana Girardi. Bom dia, Giovana. Bom dia, Terto, Marina. Oi, pessoal, tudo bem? E Marina Amaral. Bom dia, Marina. Bom dia, Terto. Tudo bom? Tudo bom, Giovana? Tudo bem, gente? Eu já volto aí com a Giovana e com a Marina, mas antes fica aquele apelo para você seguir e assinar esse podcast onde você estiver. Continue sendo o nosso profeta do Apocalipse, traga mais olhos e ouvidos para essas conversas. Se você estiver nos escutando no Spotify ou na Apple, deixa aí aquelas 5 estrelas. E se você estiver nos assistindo no YouTube, deixa um comentário legal pra gente. Agora que eu já passei o nosso chapéu, bora para o primeiro bloco do programa, logo depois da vinheta. Bom, gente, o Congresso ele tem uma atuação conhecida e muito forte antiambiental, né? Mas parece que isso vem de longa data, né? Essa história toda. Inclusive, a gente tem como exemplo aí bem marcante essa luta constante contra o licenciamento ambiental. A falácia é sempre a mesma, né? O licenciamento travaria o progresso do país. Giovana, como é que está essa situação hoje? Você sabe que essa história é um imbróglio que vem de anos mesmo e sempre volta em momentos que o Congresso está tentando pressionar o governo, como a gente está vendo agora, né? Mas acho que antes de entrar na crise atual, vale a pena a gente explicar um pouquinho o que é o licenciamento, até para poder entender o que está em jogo agora. Bom, em linhas bem gerais, licenciamento ambiental é o processo que avalia a segurança de um novo empreendimento. Não só a segurança para o ambiente, mas para as comunidades do entorno, para as pessoas que trabalham eventualmente naquele lugar. E foi exatamente isso que evitou que a gente continuasse tendo grandes tragédias como a gente já teve no passado. Não sei se todo mundo vai se lembrar, por exemplo, do que foi o período de grandes indústrias em Cubatão, quando não tinha nenhum controle de poluição, elas jogavam os poluentes no ar, na água, à torta e à direito, e isso gerou uma série de nascimentos de bebês sem cérebro. Foi uma tragédia, isso acabou mobilizando, né, que se criasse, então, o licenciamento ambiental a partir de 1981. E ele prevê uma série de etapas, coisas que o empreendedor precisa fazer para garantir a segurança. Por exemplo, o famoso EIA-RIMA, né, que é o estudo de impacto ambiental, que é o que detalha realmente os riscos do negócio. E aí pode ser tudo, gente. Pode ser uma indústria, pode ser uma rodovia, pode ser uma hidrelétrica, pode ser até mesmo um empreendimento de agricultura, por exemplo, uma obra de irrigação. E aí, o órgão licenciador vai lá, vai avaliar esses documentos, vai avaliar o entorno, a região e vai dar a licença ou não. Só que não é de hoje que se coloca essa pressão mesmo, né, em cima do processo de licenciamento, de que ele é muito lento e que, por isso, ele atrasa o desenvolvimento do país, porque as coisas não saem porque o licenciamento ambiental estaria segurando, e a gente está vendo isso muito agora, justamente com a exploração de petróleo na Foz do Amazonas, todo mundo ali gritando com o IBAMA, né? E assim, como essa ideia do licenciamento ela surgiu como parte da Política Nacional de Meio Ambiente, já há algum tempo se tenta fazer uma lei própria de licenciamento, né? Criar uma lei geral do licenciamento é uma coisa, gente, que vem desde 2004. Veja que ela está se arrastando aí por muito tempo. É claro que o licenciamento, por exemplo, ele poderia ser melhorado. Tem algumas coisas que são feitas hoje com rigor que dava para simplificar. Por exemplo, né, você não vai colocar para uma padaria o mesmo rito que você colocaria, sei lá, para uma indústria a carvão no meio de uma cidade. Mas assim, essas tentativas de facilitando, por exemplo, para a padaria, elas já vêm acontecendo, né? Você não precisa que a lei nova traga isso. E também a gente sabe que mesmo esse processo mais rigoroso, ele acaba tendo falhas, porque como muita coisa cabe aos estados e municípios, às vezes uma pressão ali da empresa em cima de um secretário municipal, não sei o que, ela passa coisa, e a gente já viu passando coisas que acabaram levando a grandes desastres. Sim. Os mais famosos deles são
as tragédias de rompimento de barragem de Mariana e Brumadinho, e até mesmo esse caso mais recente da Braskem lá em Maceió, né, que afundou, que colapsou a mina. Tudo isso foi licenciamento mal feito. Mas não quer dizer que a gente ainda não continue precisando de licenciamento, né? Bom, qual que é o resumo, então, da ópera? 17 anos depois aí do projeto em tramitação, foi aprovado um texto na Câmara em 2021 e foi um texto muito criticado por cientistas, por ambientalistas, por ex-ministros do meio ambiente, mas com forte apoio da bancada ruralista, da indústria e, claro, do governo Bolsonaro, que na época queria muito agilizar obras de infraestrutura. Esse projeto, então, de 2021, ele liberou todo o agronegócio de todo tipo de licenciamento, liberou obras de saneamento básico, liberou atividades militares, liberou algumas obras consideradas emergenciais. Ele amplia o que é chamado de licença por adesão e compromisso. Ou seja, o empreendedor vai lá e se compromete a fazer tudo direitinho, digamos assim. Tá bom. Meio la garantia zoidio, sabe? O que vamos combinar pode até funcionar para padaria, mas não vai funcionar para tudo, né? É bem arriscado. Então, foi aprovado na Câmara, esse texto vai para o Senado e aí parou a tramitação. Até porque o Senado estava conseguindo segurar muitos dos avanços das boiadas que vinham da Câmara, né? Isso foi ficando, chega 2023, começa o governo Lula. O Rodrigo Pacheco era, então, ainda o presidente do Senado. Ele pega e fatia a relatoria do projeto no Senado. A fim de garantir uma tramitação com mais calma, para não atropelar o processo, o que ele fez? Ele coloca na Comissão de Agricultura e na Comissão de Meio Ambiente o projeto, pôs nas mãos da Tereza Cristina na Comissão de Agricultura e do Confúcio Moura na Comissão de Meio Ambiente. E aí foi lá, tramitando, o Confúcio mais alinhado com o Ministério do Meio Ambiente, a Tereza Cristina, obviamente, mais alinhada com o agro, a coisa não andava, até que chega 2024 e temos Davi Alcolumbre. E aí ele resolveu acelerar as coisas. Então, assim, ele pôs pilha ali, falando, gente, se não aprovar aí nas comissões, eu vou jogar no plenário. Só que acontece que, nesse meio tempo, os textos foram piorando. O texto da Tereza Cristina traz ainda mais liberações do que o texto da Câmara já trazia. Libera a mineração, libera a obra, assim, deixa mais fácil a obra de gasoduto, de oleoduto. Então, assim, é um caos. Bom, mas o Alcolumbre não quer saber, quer pôr isso para votar. Começaram hoje, nesta terça-feira, quando a gente está gravando aqui o programa, foi para votação na Comissão de Meio Ambiente. Os senadores governistas conseguiram pedir vistas, mas o texto da Tereza Cristina vai à votação na semana que vem na Comissão de Agricultura e esse estão se achando que não vai conseguir se segurar. E aí, assim, a área ambiental do governo está preocupada. A Marina Silva já disse que vários pontos desse novo relatório são piores do que o texto da Câmara, e aí, segundo a Marina, constituem um grande retrocesso e um desmonte do processo de licenciamento no Brasil. Pois é. E enquanto todos eles estão ali viajando, né, foram para Moscou, foram para Pequim, tanto Lula como Marina Silva, como Alcolumbre. O nosso colega, o João Gabriel, da Folha de São Paulo, ele fez uma revelação que pode explicar bem por que o Alcolumbre, de repente, começou a fazer isso andar. Porque qual que é o interesse maior do Alcolumbre? Não é o licenciamento. O interesse maior do Alcolumbre é liberar a exploração da Foz do Amazonas. Então, é um jogo em que ele pressiona, né, o governo, principalmente a área ambiental, dizendo, eu vou aprovar esse licenciamento aqui. E fica ali aquela possibilidade. Agora, se houver uma exploração da Foz do Amazonas, se isso for liberado, se o Ibama parar de fazer exigências, a gente pode deixar esse projeto aqui descansando, né? Então, é mais ou menos esse jogo que ele está fazendo. Porque o Alcolumbre, eu não sei se todo mundo lembra, mas ele é senador pelo Amapá. Então, o que está interessando para ele é a exploração da margem equatorial ali, porque traria royalties de petróleo, né? A população fica acreditando que daí o Estado vai ficar rico. Que vai ter emprego para todo mundo. Vai ter emprego para todo mundo, que a prefeitura vai melhorar a saúde, a educação, o Estado vai melhorar tudo. E a gente sabe, infelizmente, pela experiência que a gente tem em municípios e estados que têm royalties de petróleo ou de mineração mesmo, que não é bem assim que a coisa acontece para a população, né?
Então, é uma coisa bem complexa, porque em termos de interesse público, a exploração, tanto as mudanças do licenciamento como a exploração da Foz do Amazonas são muito perigosas, né? Se a gente pensa em futuro e tudo aí. Mas, como todo mundo sabe, grana brilha, né? E aí, sabe que nem é só o Alcolumbre do Amapá que está defendendo, né, esse projeto. A gente tem, por exemplo, o Randolph Rodrigues, que é um cara de oposição do governo, né, que era oposição ao governo Bolsonaro, né, que é o líder do governo no Senado, e ele agora também parece que andou mudando de posição em relação às preocupações ambientais, Terto. Temos provas, evidências? Nós temos imagens, sim. A gente tem um vídeo aqui que, inclusive, foi retirado do próprio Instagram do senador Randolph Rodrigues. Eu vou pedir para a produção rodar o vídeo agora para a gente. A decisão do ICMBio de fazer uma consulta pública sobre a eventual criação de unidade de conservação marinha na margem equatorial brasileira, exatamente neste momento, é, em primeiro lugar, inoportuna. E, além de inoportuna, ferem as próprias decisões do Estado brasileiro. Eles querem, a qualquer custo, impedir o direito do Brasil e dos amapaenses de saberem quais as riquezas que tem de sua costa. Não é aceitável, não é compreensível, é uma decisão ideológica e, neste momento, contra o próprio país. O que eu acho que é incompreensível é o Randolph, né? Que era um cara ali, uma voz atuante de luta pelo meio ambiente, principalmente de oposição ao governo Bolsonaro, né? Ele foi um cara que ficou muito ali defendendo toda vez que vinha, né? A boiada, como a gente já falou, era o Randolph ali fazendo frente no Senado, né? Só que é isso, né, Marina? Ele é do Amapá, ele está mais interessado mesmo nos royalties do petróleo. Agora, o mais engraçado é que essas falas do Randolph não é a primeira vez que ele vem assim defendendo a exploração da Foz. Ele ser trollado pelo Ricardo Salles, que era o ex-ministro, né, do meio ambiente do governo Bolsonaro, que pegou esse vídeo do Randolph e colocou no Instagram dele falando, incoerência é tudo, falando em relação ao Randolph. E aí ele diz, né, que o Randolph está mudando 180 graus de posição justamente porque ele está de olho nos royalties do Amapá. E aí falando do oportunismo total, zero coerência. Que época vivemos que temos que dar razão até para o Salles, né, Marina? Nossa, realmente ser trollado pelo Salles, difícil. Bom, agora, a gente falou sobre a Foz do Amazonas, na verdade a gente falou sobre isso também em vários outros programas. Eu acho que é uma boa oportunidade da gente fazer aquela pergunta, né, básica, que é, afinal de contas, qual é o problema, né, de explorar a Foz do Amazonas? Então, Terto, eu acho que o caso da Foz, ele exemplifica muito bem tudo que a gente vem discutindo aqui nesse bloco, que é o oposto do que o senador está falando, né, de que a decisão sobre petróleo é ideológica. Não é, gente. Ela é técnica. E por que isso, né? Porque você tem que cumprir um rito para evitar que se chegue numa tragédia. É simples assim, mas não é assim que as coisas estão sendo vistas, né? Tá todo mundo caindo em cima matando em cima da Marina Silva, né? A gente vê o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, a gente vê a Petrobras, a gente vê o próprio presidente Lula falando em lenga-lenga, criticando o IBAMA, como se fosse uma coisa que a Marina pudesse falar, gente, libera aí. Não, o IBAMA está seguindo esse rito que existe no licenciamento ambiental. E a questão, por que isso tudo está acontecendo? Porque a Petrobras até hoje não conseguiu mostrar um estudo, mostrar garantias de que se acontecer um acidente naquela região, ela vai conseguir conter esse óleo, ela vai conseguir proteger a fauna, ela vai conseguir atender as populações ribeirinhas que vivem ali. Os planos que a Petrobras vem apresentando até agora, o IBAMA vira e fala assim, gente, isso aqui não é suficiente. E não é de hoje. A gente está falando agora da Petrobras, mas há alguns anos atrás, tinha outra empresa, outra petroleira que estava interessada em explorar aquela região, que é a Total, a francesa. Eles estavam de olho exatamente nesse bloco 59 na Foz do Amazonas, apresentaram um pedido, né, de licença para o IBAMA e o IBAMA vetou. Na época era o presidente Temer, era outro presidente, né, no país, no IBAMA era a Sueli Araújo, não tinha nada a ver com a situação atual, e o que a Total estava apresentando não fazia sentido. E agora,
Então, a Total desistiu, porque ela viu que ela não ia conseguir. A Petrobras assumiu essa região ali da Foz do Amazonas. E aí a Petrobras, então, entrou com um novo pedido de licenciamento, com novos estudos. Bom, já quando começou o governo Lula, maio de 2023, o IBAMA foi lá e negou a licença, falando que a Petrobras não atendia às explicações mínimas. Eu conversei na época justamente com a Sueli Araújo, que hoje está no Observatório do Clima, porque ela comparou um pouco os dois momentos, e ela fala que tanto a Total quanto a Petrobras apresentaram irregularidades, digamos assim, não, mas inconsistências muito parecidas. Então, ela fala que a região, qual que é o problema ali da Foz? É uma região que é pouco estudada, a gente sabe que tem uma grande biodiversidade, a gente sabe que tem recifes de corais riquíssimos, mas ainda assim não se estudou muito bem aquela região para saber quão sensível ela é ou não. Você só sabe que tem. Por outro lado, é uma região, eu acho que eu até comentei isso aqui em algum episódio, que como é onde a Foz, como o rio Amazonas deságua no mar, é uma região de correntezas fortíssimas. Ela até brinca assim, o rio Amazonas despeja uma quantidade maluca de sedimentos que se espalha por toda aquela região, deixando aquela região toda muito turva e muito violenta, digamos assim, né? Então, se você tem um acidente ali, ele é mais difícil de conter. A Sueli, na época, me disse que os cálculos que o IBAMA... que os cálculos que o próprio empreendedor faz é que se acontecer um acidente com essa condição de correntes marítimas, em 10 horas o petróleo poderia chegar em águas internacionais. Ou seja, você tem um problema não só nacional como internacional, né? E outra coisa é que assim, a Petrobras vive dizendo, mas eu estou muito acostumado já a explorar no mar. Só que ela explora na Bacia de Campos, na Bacia de Santos, que tem condições muito diferentes do que a Foz do Amazonas. Então, a verdade é essa, assim, a Petrobras... Então, o IBAMA negou a licença em maio de 2023, a Petrobras apresentou outras informações, até construiu um centro na cidade de Oiapoque para atender a fauna em caso de acidente, mas os técnicos do IBAMA continuam achando que não está respondendo aos eventuais riscos. Eles dizem que eles ainda não estão demonstrando condição de gerenciar o acidente. Então, assim, esse é o ponto, né? Se a Petrobras não está conseguindo provar, não é uma questão política, gente. Uma questão técnica, né? Exatamente. A gente vai continuar nesse assunto aí no segundo bloco, mas agora a gente vai para a trombeta da semana, que vem aí, logo depois da vinheta. E entra CPI, sai CPI, uma coisa é certa. Cenas bizarras vão acontecer. É quase como um remake de novela. Muda os atores, mas a trama é a mesma. Dessa vez, o protagonista foi o senador do Republicanos, Cleitinho Azevedo. Sim, ele tem nome de vilão de novela das 7. Que durante a CPI das apostas esportivas, a CPI das bets, terminou sua fala pedindo para tirar uma selfie com a influenciadora Virgínia Fonseca, que prestava depoimento nessa terça, dia 13, para a comissão. O objetivo da CPI é descobrir se influenciadores estariam incentivando o uso de bets em seu perfil, sem alertar sobre os riscos da prática. A comissão também investiga se influenciadores como Virgínia ganhavam dinheiro em cima da perda dos apostadores, algo apelidado de cláusula da desgraça. Tá aí uma boa ideia para quem precisa acompanhar essas CPIs. É a cláusula da sanidade. Funcionaria assim. Toda vez que uma cena bizarra acontecesse, quem assistisse ganharia compensação extra por perder preciosos minutos da sua vida que jamais irão voltar. Para quem perdeu tudo o que tinha por conta de propagandas falsas, quem sabe não seria pelo menos uma compensação. Por hora, ficamos apenas com essa trombeta da semana, um sinal do fim dos tempos e um sinal de que o bom dia fim do mundo só está na metade. E depois dessa trombeta da semana, nada melhor do que falar da nossa arca de salvação, que são as pessoas que apoiam a Pública através do programa de aliados, que é o que viabiliza matérias, reportagens e formatos como esse aqui. Se você quiser fazer parte desse grupo de apoiadores, acesse apoie.apublica.org. E também você pode fazer um pix para contato@apublica.org. Bom, vamos agora então para o segundo bloco. Marina, a nossa Câmara, ela parece mais uma Câmara de fervura, né? Que se fosse depender desse pessoal,
parece que a gente não vai conseguir, né, tomar as ações contundentes necessárias para esse momento crítico que a gente vive aí de mudanças climáticas. Tem aquele meme, né, que falava assim, tava bom, tava ruim, mas parece que piorou. E parece que piorou mesmo, né? Mas quanto piorou, Marina? Então, a coisa ali tá feia, Terto, e não só porque o presidente da Câmara não está nem um pouco preocupado com o meio ambiente, nem com o clima, e nem porque a maioria da Câmara é contra isso apenas, mas é porque é uma questão política, eles estão farejando o sangue do governo federal. Porque estava com baixa popularidade, né? Todo mundo está sabendo. Aí começou a melhorar e agora veio essa paulada desse escândalo do INSS, que a gente não sabe muito bem como vai acabar. Até porque tem um pedido de CPI, né? CPMI, né? Comissão Mista, que vai ser aprovado pelo Alcolumbre. O movimento veio da Câmara, mas o presidente do Senado, como é a CPMI, é ele que tem que aprovar ou não essa CPMI. E aí, o que acontece? Enquanto isso, o Hugo Mota, que não foi para viajar com o Lula, foi para os Estados Unidos para um evento da Veja, que acontece no dia hoje, quer dizer que a gente está gravando, dia 13. Ele foi antes, foi no fim de semana, saiu com o Gustavo Lima, Eduardo Bolsonaro, fizeram aquela rodinha da direita. E ele estava com prestígio porque a semana passada ele aprovou 2 projetos que era exatamente o contrário que ele disse que ia fazer, com requerimento de urgência e sem passar nas comissões. Um deles é aquela festa geral, que é o aumento do número de cadeiras na Câmara, né? O STF tinha pedido para a Câmara ajustar o número das bancadas, né, estaduais, porque é proporcional à população. E, em vez deles redistribuírem as cadeiras, então, onde 7 estados teriam que reduzir e 9 aumentar, eles simplesmente aumentaram 18, foi de 513 para 531, né? Porque não dá muito ibope você sair reduzindo as cadeiras dos coleguinhas, né? Então, eles só aumentaram. Então, isso significa que, embora o impacto maior seja no ano que vem, né, durante as eleições, e no próximo governo, é um aumento de gastos, porque não só dos deputados e todas as suas equipes, mas também das emendas parlamentares e de tudo isso aí. É um orçamento... Fundo partidário. É um orçamento maior para a Câmara, né? E aí, esse projeto ainda não foi o pior para o governo, porque o segundo, que também foi votado assim em regime de urgência e foi aprovado, é um pé no peito do governo, né? Do STF, de todo mundo que está aí torcendo pela nossa democracia, porque foi essa anistia ao deputado Alexandre Ramagem, que tinha sido colocado como réu, né? Está sendo processado no STF por golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado. O STF já tem maioria dizendo que isso não vai colar, né? Que ele vai ter que responder por esses crimes. Mas é muito delicado, porque a anistia é uma grande questão e estava sendo negociada com o Alcolumbre, o governo com o Alcolumbre, negociando como chegar a um projeto aí moderado, que fosse mais no sentido de reduzir as penas do pessoal mais periférico e deixar lá os investigados, os que financiaram, que pensaram, planejaram e seriam beneficiados pelo golpe, né, de fora dessa anistia. E o STF, apesar das mancadas, né, como a gente viu nesse caso do Gilmar Mendes, inventando essa Câmara de Conciliação para o marco temporal, o STF é guardião da Constituição e tem defendido durante todo esse tempo os direitos ambientais, os direitos indígenas, as áreas de proteção ambiental. Então, é mais um avanço da Câmara para cima do STF, que não deixa a gente muito feliz, né, Giovana? Porque depender cada vez mais do Congresso não parece um bom caminho, né? Não, eu acho que isso tudo que você estava contando para a gente mostra como o Congresso está deixando o governo nas cordas mesmo, né, Marina? E aí não tem como vir projeto propositivo. O Terto tinha perguntado de projetos relacionados a mudanças climáticas. Como é que isso vai ter espaço no momento que isso tudo está acontecendo, né? Agora, a gente estava falando da Câmara atual,
atual, e a verdade é que isso não vem de hoje, né? A Câmara ela vem se tornando, nos últimos anos, quanto mais gente de direita entra, mais antiambiental ela fica, né? E a legislatura passada, entre 2019 e 2022, facilmente foi aí, acho que a menos verde que se tem registro. Mas até sobre isso eu queria contar uma história aqui de um estudo super interessante que foi lançado recentemente, feito pelo pesquisador Matheus de Albuquerque. Ele trabalha num Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia voltado para a representação e legitimidade democrática. E o que ele pensou em fazer? A gente já sabe que a Câmara votou muito contra questões ambientais na legislatura passada, mas ele tentou mostrar assim, quanto que isso se relaciona com as emissões de gases de efeito estufa do país. Aí ele criou um índice, que é o CO2 Index, para medir, para criar um ranking mesmo de quanto cada deputado federal contribuiu para ou aumentar ou reduzir as emissões de gás de efeito estufa no Brasil, com base nas votações deles, nos discursos que eles fazem no plenário e também nos projetos de lei que eles apresentam. Bati um papo com o Matheus, aí ele estava explicando que a ideia não era medir as emissões individuais, né, de cada deputado, igual a gente vê falar, o jogador... o Neymar vai voar de avião e emite tanto CO2, a Taylor Swift emite tanto... Não, a ideia não é essa não, gente. É mostrar mesmo como que a atividade parlamentar deles contribui para a emissão, né? Então, e quanto que a relação das posturas deles na Câmara se reflete nos setores econômicos. Então, por exemplo, né, uma proposta de lei que vai lá e flexibiliza alguma coisa para o agronegócio, e isso pode levar a um aumento do desmatamento. Como o desmatamento no Brasil é a maior fonte de emissão, então esse deputado estaria ligado às emissões, né? Aí, claro, quando ele faz a conta, ele viu que de 165 votações relevantes que ele analisou para esse período, 93 delas foram emissoras, então a gente teve muito mais emissão do que, por exemplo, medidas que reduzem a emissão, digamos assim, né? Que, obviamente, os deputados de direita são muito mais emissores do que os de esquerda, e os que são mais ligados às frentes parlamentares do agronegócio, da agropecuária e da mineração. E aí eles criam um ranking, né, dos deputados. Aí o que eu achei mais divertido é que os mais emissores mesmo são os ultraliberais. Não é só a direita ou a FPA pela FPA, mas ser ultraliberal. Então, o campeão é o Paulo Ganini, do Novo do Rio, seguido do Alex Fontaine, também do Novo de São Paulo, e aí, em terceiro lugar, nosso bom e velho Kim Kataguiri, do DEM. E aí, do lado, né, dos deputados que são mais mitigadores, digamos assim, cujas ações, né, ajudam mais a mitigar, e tá o Nilton Tato, que é do PT São Paulo, ele é uma liderança ambientalista bastante forte, né? A Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, e o Rodrigo Agostinho, que era deputado, né, na gestão passada do PSB daqui de São Paulo, hoje é o presidente do IBAMA, que está aí com esse pepino da Foz do Amazonas que a gente estava falando. Os ultraliberais não gostam de nenhum tipo de regulação. Exatamente, né? Isso, a análise do Matheus aqui. O negócio deles é o lucro livre. Exato. Então, eu devo te fazer um destaque aqui, Giovana, para o Kim Kataguiri. Porque tem o seguinte, o Kim Kataguiri, né, todo mundo lembra que ele foi eleito porque ele foi uma liderança do MBL, ali que surgiu na época do impeachment da presidente Dilma. E foi um momento que a juventude de direita despontou. E o que a gente vê agora, apareceu agora numa reportagem da nossa Laura Scofield, lá da sucursal de Brasília, que esse povo está se organizando agora dentro de uma organização que chama UJL, União Juventude e Liberdade, para disputar a UNE, que sempre foi um território da esquerda, né? E o que eu achei, me chamou a atenção quando eu li a reportagem, porque quem está financiando essa UJL são as mesmas pessoas que financiaram o MBL, que é a Atlas Network e o Students for Liberty. A Atlas Network, que é sediada nos Estados Unidos, é uma articulação internacional de fundações de direita. E aí tem gente muito importante, como os irmãos Koch, magnatas do petróleo, né, a Cato, outras fundações, que eles preferem atuar via Atlas, porque daí você não identifica exatamente, né, o que eles estão financiando. E a Students for Liberty é o braço da juventude, eles treinam, fazem fellowships,
e financiam movimentos de líderes da direita no mundo inteiro, né? E aí é muito interessante você ver que o governo Trump, que está pegando no pé das fundações de clima, não permite que se coloque diversidade como pauta das fundações e alega que eles estão mandando dinheiro para fora dos Estados Unidos. E, no caso das fundações de direita e de extrema-direita, não tá nem... Ali pode. Aí não tem ninguém preocupado. Eles podem fazer o que eles quiserem, né? Mandar quanto dinheiro para fora Mandar for. quanto dinheiro para fora for, sem que sejam ameaçados de perda de isenção fiscal, né? Como aconteceu com as outras fundações. Isso é péssimo para a democracia e para o clima, principalmente, porque a gente depende da juventude, né, do engajamento da juventude, para a gente ter uma atitude diferente aí desse capitalismo predatório que opõe desenvolvimento à preservação ambiental. É isso aí mesmo. Realmente a gente precisa da juventude, né? Assim como esse programa precisa da luz no fim do túnel. Só que essa luz no fim do túnel é meio contraditória, porque ela traz uma notícia boa e uma notícia não muito boa. Porque o nosso anjo Gabriel vai bater asas em outros céus aí. Mas como bom anjo, ele deixou a luz pra gente. Então, semana que vem, a gente tem uma novidade aí pra vocês. Mas por enquanto, vamos aí com o anjo Gabriel com uma boa notícia, logo depois da vinheta. Oi, pessoal! Quando a gente pensa numa estufa para plantas, normalmente vem na cabeça a imagem de um lugar quente, né? Mas isso te contar que já existe uma estufa fria, que pode ser bem útil para reduzir os impactos do calor extremo na agricultura. A novidade vem de uma startup da Arábia Saudita. A tecnologia é simples, dá para usar em estufas que já existem e pode reduzir a temperatura em até 7 graus. Mas como? Usando uma camada especial de plástico que reflete boa parte da luz do sol. Calma, eu sei que o plástico é um material poluente que vem do petróleo. Mas se a gente considerar que o plástico usado na adaptação das estufas pode ter uma vida útil bem longa, é uma aplicação que pode fazer sentido, ainda mais se os países conseguirem limitar o plástico de uso único, aquele das embalagens, que é o mais complicado. Uma tecnologia como essa pode ajudar a reduzir os impactos do calor na agricultura, que o mundo inteiro já vem sentindo, inclusive o Brasil. Hoje, as estufas frias já são usadas em 15 países. As informações são da CNN. E você também pode falar com a gente através do e-mail correiodofindomundo@publica.org. Se você quiser saber mais sobre os assuntos que a gente trouxe aqui, você pode acessar a publica.org/bomdiafimdomundo, que a gente deixou lá alguns links e matérias interessantes para você. E o Bom Dia Fim do Mundo agora é parte da Rádio Guarda-Chuva, uma rede de podcasts para todos os gostos e ouvidos. Tem o Ciência Suja, que traz histórias de fraude científicas, tem bastidores de grandes reportagens com vida de jornalista e os mergulhos narrativos com histórias surpreendentes do Rádio Escafandro. Procura aí pelos podcasts da Rádio Guarda-Chuva nas redes e boa escuta. Agora a gente vai ficando por aqui, mas deixa eu me despedir das minhas colegas do Fim do Mundo. Primeiro, Giovana Girardi. Um abraço, Giovana. Abraço, Terta. Abraço, Marina. Tchau, tchau, pessoal. Até semana que vem. E Marina Amaral, um abraço. Um abraço, Terto. Um abraço, Giovana. Pessoal, fica de olho no Congresso, hein? Semana que vem estamos de volta, quinta-feira bem cedo, em todos os tocadores de podcast e no YouTube da Agência Pública. Também na quinta, 5h30 da tarde, na C3 TV e às 18h30 na TVT. Segunda-feira, 11h30 da noite no canal Universitário. Boa noite para quem nos assiste no canal Universitário. Até semana que vem. Fiquem bem. Bom dia, Fim do Mundo.